E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre o porquê que as bolsas aqui do Brasil, a bolsa, o Ibovespa, está subindo, está se descolando das bolsas internacionais, dos mercados internacionais, que vem corrigindo desde o início deste ano, 2022, por conta dos fatores macroeconômicos que a gente traz aqui no canal. Aqui no canal, pessoal, eu busco esmiuçar, trazer em detalhes, explicar a macroeconomia aqui como nenhum outro canal, para vocês entenderem o que acontece lá fora e como o que acontece lá fora pode respingar aqui no Brasil. Então hoje o Brasil ele está se descolando. O Brasil hoje ele não tem nenhum problema que pode levar ele a uma recessão, a uma contração aí dos mercados. O Brasil ele já saiu de uma crise local aqui, que se instalou lá em 2014, 2015, por consequência do que o governo do PT fez. E aí a gente pagou o preço, né? Agora o Brasil ia respirar, a gente pegou, claro, um problema macroeconômico, uma pande e tudo mais. Então o Brasil, os fundamentos do Brasil não estão ruins. Então, por que eu não falo tanto do Brasil? Porque o problema não está aqui. Onde o problema está, Gabriel? O problema está na Europa. Energia, mercado imobiliário. Há poucos dias atrás aqui no canal, para quem acompanha o canal aí, não perde nenhum vídeo, viu? Que há 3 dias atrás a gente foi um dos primeiros canais do Brasil a esmiuçar em detalhes esse assunto. Onde eu falei que um banco confirmou que os fundos de pensão lá da Europa quase quebraram. Esses fundos quase quebraram por conta dos títulos públicos. A gente explica mais nesse vídeo aqui. Banco confirmou, o fundo de pensão quase quebram, né? Então a gente falou mais nesse vídeo aí. Então, que com o problema dos títulos do Reino Unido, porque o governo começou a gastar mais, a desconfiança dos investidores aumentou, os títulos, as taxas dispararam, o preço cai porque é inversamente proporcional. E aí, a gente explica mais aquilo, então, naquele vídeo, sobre a fragilidade, então, que o sistema está tendo lá na Europa. Isso pode se alastrar para o motor e fazer um efeito Lima. A gente falou já sobre o problema de energia europeu, a gente já falou sobre o mercado imobiliário americano, que está aí entrando num crash absurdo, parece 2008. Então, a Ásia também tem problema no mercado imobiliário. A gente já trouxe em vídeos atrás aí bancos em risco de terem problemas de solvência. Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank, vários bancos aí tendo problemas. Então, eu venho apontando fragilidades macroeconômicas para que vocês entendam sobre essa questão, como essa questão macroeconômica pode nos afetar no curto prazo, mesmo a gente não tendo nada para dever, mesmo a nossa casa estando até se ajeitando, né? Claro que tem eleições, existe ali um risco de dependendo do governo que ganhar, o Brasil ir para um lado ou ir para um outro, mas acredito que ainda o problema não está aqui no Brasil, o problema está mais na macroeconomia. Só que por que então que a Bolsa Brasileira está se descolando e ela pode ser afetada quando, por exemplo, houver lá um crash internacional? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, pessoal. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final para você compreender então essas questões de por que o Brasil está se descolando e nós somos geralmente um dos últimos aí a corrigirem, e a importância de você compreender esse movimento macroeconômico que a gente vem trazendo incansavelmente há meses aqui no canal. Então, pessoal, eu preciso que você compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Tanto os vídeos de macroeconomia, que a gente vem explicando essas fragilidades, quanto esse aqui, para que as pessoas aí não caiam em ilusões e não sejam pegas de surpresa. Muitos brasileiros, muitos investidores brasileiros vão ser pegos de surpresa, vão perder o patrimônio, às vezes, de uma vida por falta desse conhecimento que eu vou trazer para vocês. Então compartilha esse vídeo, compartilha essa bodega, deixa seu like e bora cair para dentro, seus capitalistas, como sempre aí, trazendo um conteúdo de altíssima qualidade que poucos canais ousam trazer. Então vamos lá. A gente, pessoal, falou então de vários vídeos de acontecimentos macroeconômicos que a gente vem trazendo aqui no canal e vamos continuar trazendo. Se inscreve aí para não perder. Mas falando de Brasil, por que a nossa bolsa está subindo, né? Vamos dar uma olhadinha então na nossa bolsa primeiro. Aqui está o Ibovespa. Vem aí, claro, aqui teve a Pand. Da Pand ele deu recuperou rápido, assim como o mundo todo. Vamos abrir aqui o S&P. O S&P também recuperou muito mais, né, que o Ibovespa. As pessoas estão animadas com a Bolsa Brasileira, mas por conta da expansão monetária que a gente vem trazendo aqui no canal, daquele dinheiro grátis, e esse dinheiro grátis que está gerando toda essa distorção que nós vamos ver agora, né? Então justamente aqueles estímulos que foram feitos desde 2008 para cá, mas que foram intensificados, né, ali em 2020, aquela impressão de dinheiro, juros zero, distorceram taxa de juros, tudo aquilo fez o mercado subir. E agora, entrando na contração, que a gente vem comentando nos últimos vídeos, entrando ali no aperto monetário, com elevação de taxa de juros, drenagem de liquidez, no último vídeo aqui do canal,
eu falei sobre como quando a liquidez cai, as crises acontecem, né? Esse vídeo aqui, a Bolsa de Valores vai cair ainda mais. Nesse vídeo eu aprofundei essa questão. Então, a grande questão, pessoal, é que agora nós estamos tendo uma redução de liquidez. E aí, o que fez os mercados subirem, o que fez o S&P subir, agora se inverteu. Agora vai fazer o S&P corrigir, né? E aí o Ibovespa, você pode perceber que essa animosidade toda das pessoas não faz muito sentido, na minha opinião, porque o Ibovespa se recuperou menos do que as bolsas internacionais, tá? E agora ele também está corrigindo. Claro, ele está corrigindo menos, o topo histórico foi os 130 mil pontos. Então o Ibovespa ainda está muito próximo do topo histórico, né? Então ele corrigiu menos, mas ele vem corrigindo, ele vem perdendo força junto com o mercado global. O que está segurando o Ibovespa de pé? A gente vê, por exemplo, que a Magazine Luiza saiu de R$28, chegou a R$3, agora acho que está R$4 ou R$5, alguma coisa assim, né? Então a Magazine Luiza perdeu aí mais de 70% de valor. Muitas pessoas se lascaram por conta disso, porque ela pega um setor. Só que o peso da Magazine Luiza na bolsa é muito pequeno comparado, por exemplo, a Petrobras e Vale. Então o que está levando a bolsa brasileira para uma valorização? O índice Bovespa, o que está fazendo o índice Bovespa ter uma valorização, na minha opinião? São as empresas de commodities, por exemplo, petróleo, né, siderúrgicas ali, que trabalham com ferro, né, por exemplo a Vale, que são as que têm maior peso. Por exemplo, a Petrobras tem um peso no índice Bovespa, que é justamente esse índice que eu estou mostrando para vocês, ela tem um peso aqui de 7%, pessoal. A Magalu, vamos ver, Magalu, é Magalu 3 ou 4, não lembro. A Magalu tem 0,69 de peso, então ela é ínfima, né, comparado com a Petro 4. Então a Petrobras aqui, ó, a Petro 4 tem 7% de peso. Então se a Petrobras tem uma valorização por conta da alta das commodities, que são justamente, né, como a gente já falou em vídeos passados, as commodities são geralmente a última bolha a estourar. Não esqueçam disso. E o Brasil, ele se beneficia dessa alta das commodities, tá? Então essa que é a grande jogada. Aí a gente começa a destrinchar, então, aí as questões e você vai ligando os pontos, né? Então, aqui se a gente pegar Vale, né? Então, Petrobras, empresa ligadas às commodities, 7%. A empresa performou muito bem, se deu muito bem, ganhou muito dinheiro com a alta do petróleo. A Vale, pessoal, tem 15% de peso no índice. Então, se você tem uma alta das commodities, Petrobras e Vale sobem, o índice Bovespa vai subir. As outras ações, como a Magazine Luiza, que está caindo mais de 70% e está lascando muita gente buy and hold aí, porque não domina os ciclos, não realiza lucro, essas empresas, mesmo corrigindo bastante, a Vale e a Petrobras, essas empresas ligadas a commodities, elas puxam o índice para cima. Então o que é interessante você observar? O Brasil é um país que tem um peso nas commodities muito importante. Então quando as commodities estão em alta, o Brasil se beneficia. E o mundo pode estar sangrando, mas o Brasil está se beneficiando. A questão é quando o jogo muda. Quando as commodities vão mal e quando ocorre um cisne negro lá fora que faz o flight to quality acontecer, faz os investidores correrem dos países emergentes e voltarem para o dólar. Que a gente já comentou também que esse fenômeno pode acontecer caso ocorra um cisne negro. E aí, lá no início do vídeo, eu falei sobre as fragilidades que podem acontecer. Por exemplo, bancos com risco de quebrar, fundos de pensão com risco de quebrar, os títulos do Reino Unido explodindo a taxa, indicando uma fragilidade naquela economia, um aumento do risco daquela economia, por conta de aumento de gastos. Então, quando você entende esses riscos, você começa a entender que o Brasil não é uma ilha também. Eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu em 2008, onde o problema não era aqui no Brasil, o Brasil estava surfando a alta das commodities e foi pego de surpresa. Alguns investidores, pelo menos, foram pegos de surpresa por conta lá do subprime. Então vamos aprofundar agora. Mas o que eu quero que vocês entendam? As commodities têm um peso muito grande aqui no Brasil. As empresas de commodities têm um peso muito grande no índice Bovespa, tá? Então você pega aqui, ó. Vamos lá. Meu Deus, quanta coisa. Muito conteúdo pra vocês, pessoal. Vai deixando o like aí. Petrobras. Nos últimos dias ela deu uma disparada por conta ali do petróleo, né? Por conta da questão do petróleo. Essa disparada aqui fez o índice Bovespa se recuperar. E muita gente veio falar, pô, Gabriel, o Ibovespa tá subindo, as ações só sobem, uhul, só sobe. Mas, né, pessoal, é uma questão aqui ligada às commodities. Nós temos uma guerra acontecendo. Isso não está no nosso controle, né, pessoal? Se agora o trigo vai disparar ou não. Então, a Ucrânia, lá aquela região, é uma importante produtora de trigo. Agora, em guerra,
essa produção vai diminuir. Então a gente tem que ligar a macroeconomia para entender como as coisas funcionam, pessoal. Então se vai ter problema no trigo, o trigo vai ficar mais caro, os alimentos vão ficar mais caros, o Brasil pode se beneficiar. Se as commodities começam a corrigir, então o Brasil não vai se beneficiar tanto, né? Então aqui, ó, a Petrobras deu uma disparada. Por quê? Porque se a gente pegar aqui o petróleo deu uma disparada também, né? O petróleo ele tinha dado uma disparadinha, eu lembro que nesse período aqui o petróleo tinha dado uma disparadinha, e aí a Petrobras foi junto, e agora já voltou a corrigir aqui também, junto hoje o petróleo corrigindo aqui. Então acaba que isso se relaciona, tá? Então eu acredito que essa força do Ibovespa, essa queda menor do Ibovespa, tá muito ligado aos ciclos das commodities, tá? Mas a gente não pode descartar aqui que o Ibovespa, desde junho de 2021, ele vem corrigindo aqui, porque ele está fazendo topos e fundos descendentes. Você consegue ver aqui claramente um canal de baixa, né, pessoal? Então o Ibovespa está aí em ciclo de baixa, assim como o S&P também está. Só que o S&P, a correção está muito mais acentuada, muito mais acelerada. O S&P já corrigiu 24%, enquanto o nosso querido Ibovespa corrigiu apenas 12%. Então o Ibovespa tem muito mais a corrigir, tá? Por conta de fatores macroeconômicos e não fatores locais, tá bom? Vamos olhar aqui o que aconteceu em 2008. Vamos comparar aqui o que aconteceu em 2008 no Ibovespa. Vamos ver aqui, ó. E lá no S&P. Vamos pegar aqui no semanal e vamos puxar lá 2008. Essas linhas azuis aqui, pessoal, que vocês estão vendo na sua tela, é um vídeo que eu fiz quebrando uma falácia que os youtubers falam que quando o juro cai, a bolsa sobe. Eu acho que eu fui o único canal aqui do Brasil que falou sobre isso. Então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo e aquele vídeo onde eu falo sobre isso também, tá? Esse vídeo aqui, ó. A maior armadilha do mercado financeiro está armada. Queda na bolsa quando o juro cai. Isso é uma falácia, pessoal. E eu esmiucei nesse vídeo em detalhes pra vocês, tá? E aqui tá as marcações ainda, né? Porque a gente falou aí há mais de 2 meses atrás sobre essa falácia de que quando os juros caem, a bolsa sobe. Não é bem assim. Quando os juros caem é porque o Fed vai lá socorrer a economia que tá quebrando, né? Mas tudo bem. Aí é assunto para esse vídeo aqui. Não é o tema de hoje, mas é para vocês ficarem cientes, né? Sobre essa questão também e não serem pegos de surpresa. Mas vamos lá. 2008, o que aconteceu? S&P, pessoal. S&P faz o seu topo em outubro de 2007. Guardem essa data. Topo do S&P 500, outubro de 2007. Topo do Ibovespa, maio de 2008. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quase 8 meses. 8 meses se passaram do topo do S&P para o topo do Ibovespa. Só que quando a treta estoura, então lá em maio, junho, aqui, ó, você percebe, ó, junho começa a despencar o Ibovespa. O que aconteceu em junho aqui no S&P, ó? Aqui em junho, ó, a bolsa o S&P, ó, começa a corrigir forte, ó. E lá em setembro ocorre o crash. Então essa queda aqui acentuada, gente, prestem atenção, essa queda aqui acentuada é justamente o crash. É justamente quando ocorre um cisne negro, a quebra de um banco, algum problema no sistema financeiro, que ocorre as chamadas de margem, que ocorre aquele despejo da galera em busca de liquidez, que aí as coisas começam a despencar. A merda é jogada no ventilador. E você consegue ver que lá em 2008 aconteceu um crash justamente. Nesses momentos de crash, que as opções que a gente garimpa aqui para os membros nível 3, as opções que eu ensino vocês a garimparem para os alunos lá do Clube dos Capitalistas 2.0. Então essas opções, né, que se valorizam justamente nesses momentos aqui, como aconteceu lá em 2008, de um crash. Esse crash aconteceu aqui no Brasil, Gabriel? Aconteceu. Tá aqui o Ibovespa na sua tela agora. O Ibovespa ele começa a corrigir em maio de 2008, e aonde que ocorre o crash? Setembro. S&P, setembro, acontece o crash. E o que aconteceu aqui no Brasil? Um crash junto no Ibovespa. Mas, Gabriel, não faz sentido. O Brasil não tinha nada a ver com a questão do subprime. Pois é, seus capitalistas, mas é isso que a gente vem trazendo há meses aqui no canal para as pessoas se anteciparem que elas não escutam a gente. Que se estoura alguma coisa lá fora, se estoura um cisne negro lá fora, isso respinga aqui no Brasil. O Brasil não é uma ilha. O mercado, o investidor global, ele
tá tendo chamado de margem, ele vai liquidar tudo o que tiver liquidez. Ele vai vender ações brasileiras, ele vai vender títulos públicos brasileiros, ele vai fazer o escarcel, ele vai vender o que ele tiver para honrar as chamadas de margem, para fazer caixa, enfim. Então o Brasil ele é afetado nesses momentos de fragilidade global. Prestem atenção aqui, é só você olhar 2008. O S&P começa a corrigir muito antes do Brasil. Aqui o Brasil estava surfando a alta das commodities, o Brasil estava indo bem. O Brasil dizia, é só uma marolinha, que diziam, né? Então, o Brasil não tinha problemas fundamentais em 2008, como você consegue ver na sua tela, ele estava subindo enquanto o S&P já estava caindo. Quando que ocorre o crash? Quando que o bicho pega? É quando o investidor internacional começa a sair, é quando o pânico global se alastra, é quando a merda é jogada no ventilador. E aí, pessoal, as pessoas saem vendendo tudo, porque é medo, é pânico, a gente não sabe se o sistema vai quebrar. Diziam que o capitalismo ia acabar naquela época. Só que isso, pessoal, esses pânicos, essas grandes correções são grandes oportunidades. Quem comprou lá o Ibovespa, lá naquela queda de 2008, conseguiu se dar bem, ganhou muito dinheiro, né? Porque depois o Ibovespa se recuperou, assim como o S&P se recuperou. Então essa que é a grande jogada. E o dólar, como eu já falei em vídeos passados, também interfere dessa maneira. Por quê? Porque quando ocorre o flight to quality, quando o investidor liquida os investimentos aqui do Brasil e manda para fora, manda para o dólar tende a se fortalecer frente ao real nesses momentos. Por isso que dentro da nossa carteira antifrágil, eu falo para os alunos aprenderem a gerenciar o capital de acordo com o ciclo e se posicionar estrategicamente. E o dólar é um desses ativos estratégicos, caso você acredite que um crash vai acontecer, uma fragilidade vai acontecer. Porque nesse momento ocorre o flight to quality. O investidor liquida tudo aqui no Brasil, vende real e vai para o dólar. Então essa que é a grande jogada, seus capitalistas. Vocês estão avisados, tá? Então se ocorre lá um crash lá fora, o Ibovespa, sim, o Ibovespa é afetado. O S&P corrige, as bolsas todas globais corrigem, e o Ibovespa ele cai muito mais rápido que o S&P. Por isso que as opções aqui no Brasil são excelentes maneiras de você ganhar com as quedas do mercado, seus capitalistas. Porque se estoura um cisne negro lá fora, o Ibovespa cai junto e cai muito mais rápido. Porque o mercado do Brasil é muito mais frágil. Mesmo as coisas estando bem aqui, se ocorre um problema lá fora, igual aconteceu em 2008, o Brasil é afetado, tá? Então essa que é a grande jogada. E aí tem essa matéria, commodities tem maior queda de 50 anos em 2008 devido à crise. Então com as commodities em queda lá em 2008, com o fim do ciclo de alta das commodities em 2008, o Brasil também é afetado. Então demanda por energia, metais e grãos despencou no segundo trimestre. Do segundo ano, deprimida pela recessão. Então, em recessões, em crises, gente, as commodities caem. Eu já fiz um vídeo falando que a relação do petróleo com as crises, o link tá aqui na descrição para esse vídeo, né? Aqui, ó, essa matéria da Veja fala: a década perdida foi a alta das commodities, diz economistas de Cambridge, né? Então, Gabriel Palma, professor da Universidade Britânica, afirma que latinos-americanos, Brasil, claro, entre eles, não aproveitaram para modernizar suas economias quando o dinheiro era abundante. Então, no ciclo de alta das commodities, o governo que estava na época do PT não modernizou o Brasil. O Brasil continuou um país ali dependente das commodities. Por isso que ainda, né, a gente vê pouca empresa de tecnologia tendo peso no Ibovespa e as empresas de commodities tendo maior peso aqui. O Brasil ainda é um país muito dependente das commodities, um país agrícola, enfim, dependente, né, ali do crescimento da China para vender minério de ferro. Então, por que, Gabriel, que você fica falando de questões externas e macroeconômicas? Por que você é um dos poucos canais aqui do Brasil que falam incansavelmente e vem alertando os brasileiros sobre isso? Porque se dá um problema na China, do mercado imobiliário, o consumo de ferro, o consumo de aço vai cair e afeta o Brasil. Se tem um problema no mercado imobiliário americano, afeta o Brasil. Se o mundo entra numa recessão, numa contração, isso afeta o Brasil. Então entender a macroeconomia é entender como o Brasil pode ser afetado. Mesmo as coisas estando bem aqui, se vem um tsunami lá de fora, o Brasil vai ser afetado, como eu acabei de mostrar na tela para vocês, como já foi afetado. A história nos mostra isso. Se vai repetir, a gente não sabe. Né? O passado não é sinônimo que vai se repetir. Mas é muito provável que se acontecer um problema forte lá fora, uma quebra de um banco e tal, alguma fragilidade muito grande, que o Brasil seja afetado. E por isso que investir antifrágil é tão importante. Você não tá nem 100% dentro, nem 100% fora. Mas cuidado com essa falácia que o Ibovespa tá barato, tá de graça. Eu vejo várias pessoas falando, tá de graça. Tá de graça? Então me dá. Se tá de graça, me dá então umas açãozinhas aí da Petrobras, tá de graça.
Não, não tá de graça. Ele tá precificado pelo valor justo do momento atual. Lembre que o real brasileiro foi uma das moedas que mais se depreciou de 2020 para cá e ainda não saiu dos R$ 5. Então, tá de graça mesmo, é? Será que tá de graça mesmo? Ou a nossa moeda que se depreciou? Então a gente tem que cuidar com algumas narrativas, pessoal. Mas principalmente cuidar com as questões macroeconômicas. O Brasil pode estar melhorando, pode tá tendo resultados econômicos muito bons, como está tendo. Mas, se acontecer uma coisa lá fora, o Brasil não é uma ilha e vai ser pego de surpresa. E por isso que investir em antifrágil é tão importante, dominar os ciclos é tão importante, e saber aonde se expor nesses momentos é tão importante. E isso, pessoal, é claro que eu aprofundo aqui para os alunos do Clube dos Capitalistas. Hoje, o último dia para você entrar. Poucas horas aí, o preço vai cair, tá? Hoje, dia 10, então, o último dia, utilizando o cupom Brasil. Hoje é o último dia para você utilizar o cupom Brasil para garantir o seu desconto e também para agendar a sua consultoria, tá? Último dia. Amanhã eu vou tirar esse benefício, não tem mais o que fazer. E quem não agendou lá também vai perder. Então, se você comprou entre o dia 1º de outubro e dia 10 de outubro, corre lá na sua área de alunos para agendar a sua consultoria, tá? E se eu demorar um pouco para responder, pessoal, é que tá tendo muita demanda e a minha agenda tá lotadíssima. Então, tenham paciência se eu demoro para responder o WhatsApp. Para colocar o cupom, é só vir aqui em comprar agora e utilizar o cupom Brasil. Então, vem aqui, ó, tem um cupom de desconto, você vai colocar aqui o seu cupom de desconto e vai colocar aqui Brasil. E aí você vai ganhar 22% de desconto, beleza? O clube fica baratinho. A minha consultoria individual, a hora hoje, se você quiser, olho no olho, né, que eu tô dando pra vocês, pra quem comprar até dia 10 de outubro, custa R$600 a hora, tá? E aqui, basicamente, o clube, então, sai de graça, beleza, pessoal? Então, cai pra dentro aí, mais informações aqui na descrição. E cuidado com as falácias, que quando o juro cai, a bolsa sobe. Eu já desmenti, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Cuidado com as falácias, né? Que o Brasil é uma ilha e que a gente vai ter alta infinita enquanto o mundo sangra. Cuidado com isso. Busquem o conhecimento, os capitalistas. Busquem entender as bases da economia. Busquem entender por que está acontecendo esse problema todo. Isso foi distorções geradas por governos no passado. Então, ter o conhecimento vai te ajudar a se blindar das cagadas que políticos fazem e dos problemas que a gente tem aí para enfrentar. As crises são oportunidades para quem busca o conhecimento e para quem se antecipa. Muitas pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, perecem e vão perder o seu patrimônio. E, quem sabe, até a sua vida, por falta desse conhecimento. Porque quando o cara vê lá o patrimônio derretendo 60%, ele se desespera. Então, gente, compartilhar esses conhecimentos, buscar o conhecimento é o melhor investimento, tá bom? A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Espero que esse vídeo tenha elucidado aí as questões que a gente vem falando aqui no canal, tenha elucidado por que, embora o Brasil esteja indo bem, eu estou receoso e a gente tem que ter muito cuidado com esse gerenciamento. Não estou dizendo para você vender tudo, estou dizendo para você gerenciar antifrágil. Gerenciar antifrágil é você nem estar 100% dentro, nem 100% fora, mas você entender os riscos e aí você gerenciar de maneira estratégica e inteligente. Isso a gente aprofunda lá no clube, beleza, pessoal? A gente se vê na próxima. Quer tirar dúvidas comigo? Marca a sua consultoria, só entrar pro clube. Tchau, tchau.